pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovídio. Estamos continuando aí na nossa playlist, no nosso curso de Programação Orientada a Objeto. Essa é a nossa quarta aula. Lembrando que eu vou sortear o nosso livro aí de Algoritmos e Lógica de Programação. Mas peraí, deixa eu colocar uma meta, né? A gente sorteou um livro quando teve 300 inscritos. A gente sorteou um livro quando chegamos no 1000 inscritos. Vamos sortear esse aqui agora, esse crescimento tem que ser exponencial. Então vamos sortear esse livro quando nós chegarmos em 2000 inscritos, hein? Para concorrer esse livro, basta você comentar aqui. Não, 2000 é muito, né? Aí pode desanimar. 1800, beleza? Foi 300, aí subi 700, deu 1000, subi 800, 1800. Então quando a gente tiver 1800 inscritos, eu vou sortear o livro. Para concorrer ao livro, vai ser exatamente o mesmo conceito, a mesma regrinha da nosso segundo sorteio. Basta comentar em cada vídeo, né, com a hashtag da aula. A hashtag dessa aula vai ser, deixa eu pensar, proteger, que a gente vai ver algumas técnicas de proteção. Então a hashtag dessa aula vai ser proteger. Comenta nesse vídeo o que você quiser sobre a aula, faça alguma pergunta e no fim coloca a hashtag proteger. Lembrando, nós temos o canal do Ovídio também está no Facebook, onde eu posto uma vez por semana algumas dicas, né? Então curta lá a nossa página no Facebook também e se inscrevam no nosso canal, e aqui no YouTube. Em breve vamos ter site também. O canal está crescendo, estou até com um microfone de lapela, tá muito chique esse negócio, né? Na nossa aula 4, nós vamos trabalhar um pouco, como eu disse, técnicas como proteger propriedades e métodos do nosso código, tá certo? Para que não haja, né, um uso indevido, a gente pode garantir algumas consistências de dados. Então a consistência de dados, ela é muito importante, tá? Esta é uma área, né, dentro da programação orientada a objeto, que foi chamada de encapsulamento. Então toda essa parte, quando a gente fala em encapsulamento, é de proteção de dados que nós estamos falando, tá certo? Nós vamos conhecer algumas classes, né, do framework.net e veremos também o time toda a ideia que a Microsoft utiliza, tá certo? E vamos ver também alguns padrões de escrita de código, tá certo? Então agora vamos para a nossa aula prática. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, galerinha. Estamos aqui para a nossa quarta videoaula na série de orientação a objetos. Na última videoaula, nós descobrimos que temos alguns problemas no nosso código e que precisamos resolver isso, porque, putz, do jeito que tá, né, às vezes qualquer desenvolvedor que vai entrar lá desavisado, ele vai alterar o nome do nosso filme, da nossa série, e isso pode dar problema. Já pensou você entrar no Netflix para assistir Velozes e Furiosos e começa a passar a culpa das estrelas? Não, problema sério, né? Já pensou? Todo mundo chorando aí na sala? Então, vamos lá. Como solução para isso, eu estava apresentando para vocês um conceito da orientação a objeto, que é o encapsulamento, certo? Tá. O primeiro modo de encapsulamento que eu mostrei para vocês é através do construtor. Isso, muito bacana. Aí, né, aqui eu vou apresentar várias outras coisas bem bacanas. Por exemplo, eu tenho aqui no construtor que vai lhe dar o título, o ano de lançamento do nosso conteúdo, né? Vamos adicionar aqui, então, int ano lançamento. Certo? O que acontece? Eu encapsulei mais ou menos, né? Por quê? Além de a pessoa criar, né, passar no construtor, ela pode passar qualquer valor. Por exemplo, ela pode passar um ano negativo, ela pode passar um título em branco. Isso não é interessante. Imagina você aí no seu Netflix, né, for assistir um filme e os filmes não tiverem títulos. Ou então, eu quero pegar um filme de 2006, só que tá com ano negativo lá. Isso é um problema.
Então a gente pode adicionar aqui algumas validações, tá? Vamos lá. Como que eu validaria isso? Eu posso validar assim, ó. If, lembra que a gente aprendeu lá com o vídeo fazer estrutura de decisão? Pois é, vamos usar isso aqui. Se o nosso título que a gente está recebendo for igual a espaço em branco, ao conteúdo vazio, a gente vai lançar uma exceção aqui, tá? No C Sharp, a gente tem um recurso muito poderoso que são exceções. Olha, você está fazendo algo de errado, né? Ele para a execução do seu programa, tá bom? É muito poderoso, mas temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Throw new. A gente tem aqui uma classe chamada ArgumentException, tá? A gente pode escrever assim, ó, título não pode, título precisa ser preenchido, tá ok? No dia a dia, tá? Quando você está trabalhando em uma empresa, como funciona? Você tem uma equipe de analistas de negócio que eles vão lá no seu cliente, eles vão levantar todos esses casos, tudo que tem que ser validado, como tem que ser validado. Por exemplo, na nossa locadora o título tem que ter no mínimo 5 caracteres, tá? O título não pode ser vazio, e quando for vazio ele vai te retornar tal mensagem. No mundo real, você tem uma pessoa que vai levantar esses requisitos e te passar, tá? Você vai codificar conforme as instruções que você receber. Isso por quê? Porque nós somos programadores, nós não entendemos tudo de locadora de filmes. A gente precisa de uma pessoa que ela compreende tudo que pode acontecer dentro de uma locadora para passar para a gente. Essa pessoa vai lá, vai estudar caso a caso. Então a gente tem divisões nos papéis, né? A gente tem que programar da melhor forma possível o que o analista de negócio passou para a gente, tá ok? Essa é uma dica do mundo real muito importante. Claro que às vezes a gente pode ter uma visão diferente e levar para ele, talvez ele aceite, talvez mude um pouquinho a forma do que ele pensou, mas a ideia inicial é essa. Aqui a gente vai ter um outro if, tá? If ano lançamento menor ou igual a 0, porque não existe ano 0, a gente também vai lançar uma exceção, tá? Throw new ArgumentException. Ano não pode ser negativo. Ano de lançamento, né? Lançamento não pode ser negativo. Aqui, lembra que a gente falou de sobrecarga? Aqui o que a gente está fazendo? A gente está... Olha que interessante quando você aprende orientação a objeto. Tá vendo aqui? A gente está dando um new numa classe do tipo ArgumentException, que é do .NET, né? Tá passando um parâmetro para ela. Tá vendo? Quando você começa a entender a orientação a objetos, você bate o olho nas coisas e fala, olha, aqui eu tô usando uma palavra reservada new. O que o new faz? O new cria uma nova instância de um objeto. Qual objeto? Qual classe? ArgumentException. ArgumentException precisa do que? Para eu criar uma ArgumentException, eu tenho aqui alguns overloads, né? Algumas sobrecargas. Na verdade, eu tenho 4 overloads aqui, olha. Vamos conhecer esse overloads? Vamos lá. Se eu colocar vírgula aqui, eu posso passar, né, um objeto, que seria a minha variável que eu estou validando. Quando isso chegar lá na camada mais acima, a gente vai poder ver de qual variável eu estou falando. Muito interessante, isso ajuda muito no dia a dia quando você está fazendo um sistema. Então, olha que legal, aqui a gente já consegue validar para que um ano seja válido.
né, para que o nosso conteúdo seja válido. O que ele está reclamando? Ele não pode converter título. O que acontece? Então chegou aqui, olha, ele já está reclamando, está falando, olha, você não pode usar essa propriedade nesse contexto porque ela não é acessível. Então o que a gente... E tem outros erros, né? Porque agora a gente alterou o construtor. Então, em todos os nossos construtores aqui, a gente vai ter que receber o ano lançamento, tá? Ano lançamento. E passar para a classe base, né? Para a classe pai. Ano lançamento. Tá ok? Outra coisa importante aqui, tá? Só mais uma dica também. Não sei se vocês perceberam, mas eu sempre começo as minhas variáveis, né, com letra minúscula, e quando são duas palavras, a letra inicial de cada palavra eu coloco em maiúsculo. Isso facilita a leitura e é um padrão chamado Camel Case, tá? Cada linguagem ela possui o seu padrão de escrita. No C#, quais são os padrões adotados, tá? Vamos lá. Nome de classes a gente sempre vai começar com letra maiúscula. Nome de métodos com letra maiúscula. Nome de variáveis com letra minúscula, tá bom? Esse é o padrão básico que todo mundo usa por aí. E por que é importante usar padrões? Porque facilita a leitura. Imagina que você está escrevendo um código, mas esse código não é só seu. Tá? Quando você trabalha em empresas, por exemplo, você vai desenvolver alguma coisa e num futuro esse sistema, esse programa precisa de manutenção. E muito provavelmente não vai ser você que vai fazer a manutenção desse programa. E imagina, você se coloca no lugar do próximo, né? Você pegar algo para dar manutenção que você não consegue entender o que está escrito. Isso é muito ruim. Então vamos nos preocupar, vamos procurar sempre entender os padrões, de como funciona, tá? Como escrever um código mais limpo. Se interessar, para vocês, tem um livro muito bom chamado Clean Code, tá? Ele fala, né, sobre as melhores práticas de programação orientada a objetos, de como tornar o nosso código mais legível e mais limpo, tá bom? Essa é outra dica muito importante aí do dia a dia para vocês deixarem anotado. Então vamos lá. Aqui onde a gente está criando, né, a nossa locadora, ele está reclamando. Ele está falando que não tem nenhum construtor que atenda ao que a gente passou, né, com um parâmetro só. Ele espera dois, que é o título e o ano do lançamento. Então vamos passar aqui o ano. Vamos lá, o ano foi 2017. E tá vendo que ele está reclamando? Então não posso mais usar as propriedades para escrita. O que isso significa? Que eu só posso usar para leitura. Ou seja, eu poderia muito bem fazer aqui, pedir para ele imprimir na linha. Write line. Filme. Opa. Vamos usar aquele recurso lá, o string interpolation. Né? Filme selecionado. 2 pontos, espaço. Filme.título. Tá vendo? Eu posso muito bem ler a propriedade, mas eu não posso escrever nela. Somente quem pode escrever a propriedade título do filme ou da série é a classe conteúdo, né? E ele faz isso através do método construtor. Tá? Então, o que a gente acabou de aplicar aqui no nosso código? A gente aplicou o conceito de encapsulamento. A gente protegeu e garantiu que ninguém vai inserir nada de errado no nosso código. Tá? Vamos testar para ver se é verdade.
Vou dar um play aqui, ele vai compilar e subir pra gente. Ok, só mais um minutinho, subiu aqui. Está subindo o nosso programa para memória. Opa, deu uma exceção. Deu uma exceção por quê? Porque o José programou errado. Em vez de colocar menor ou igual, eu coloquei maior. E acho que eu vou dar uma olhada lá nas aulas do vídeo para ver se eu lembro os operadores, né? Vamos parar aqui e consertar o nosso programa que tem o primeiro bug, né? Igual ou menor que zero, menor ou igual a zero, a gente lança a exceção. Vamos dar play aqui. Está compilando novamente. Olha lá, filme selecionado, Velozes e Furiosos, reproduzindo o filme, tá certo? Então aqui a gente consegue ler, mas não consegue escrever na propriedade. Ok, vamos mudar o nosso programa e tentar forçar o erro, né? Aqui eu vou passar uma string vazia e aqui eu vou passar um número menos 10, por exemplo, ano menos 10, tá? O que acontece? Diferente do Java, né, de outras linguagens, aqui a gente não sabe o erro que poderia retornar de filme ao criar uma nova instância de filme. Quando você está escrevendo algum trecho de código que pode ter erro, é altamente recomendado você fazer o tratamento disso, fazer o tratamento dessa exceção. No C#, como que a gente faz? A gente faz através da palavra-chave reservada try, tá? O que acontece? Tudo que rodar dentro de um bloco try, ele está protegido, tá ok? Então vamos lá, vamos pegar esse trecho de código aqui da criação do nosso filme e colocar aqui dentro. Como pode ter algum erro, a gente vai ter que colocar também um bloco chamado catch, tá? Então o que acontece aqui? Eu estou falando assim, olha compilador, tenta atribuir um novo filme para a minha variável filme. Se não der certo, você pega o que deu de errado e apresenta aqui para mim, tá? Aqui no catch, a gente pode pegar, lembra que lá a gente lançou uma exceção? Então, olha que bacana isso, exception ex. White line. E aqui a gente vai fazer o que? Um ex.message. Vamos olhar, nossa José, mas que estranho, né? Lá você está lançando um outro objeto. Eu vou dar um null aqui, porque o que acontece? Aqui a gente estaria tentando utilizar um filme, só que se deu erro na criação, ele vai tá nulo. Então o recomendado é colocar tudo aqui dentro, tá? Vamos lá. Nossa, José, que estranho. Se eu for olhar lá dentro do conteúdo, eu estou lançando uma exceção do tipo argument exception. Por que aqui no programa você está pegando uma exceção do tipo exception? Lembra que a gente aprendeu na segunda videoaula? Acho que foi na segunda, né? A gente já falou bastante coisa aí. A gente falou sobre herança, né? Se viermos aqui no nosso argument exception e olhar como que ele foi definido, você pode fazer isso através de um goToDefinition, tá? Olha que interessante. A equipe de desenvolvedores que criou o .NET Framework, ela utilizou o conceito de herança. Olha que interessante isso. A gente tem aqui a nossa classe ArgumentException, que herda de exception. Então, por causa disso,
eu consigo receber... Lembra das setinhas que eu fiz, que é da generalização e especialização? Aqui dentro do meu cat, eu posso receber qualquer objeto que herde de exception. Porque se ele herda de exception, ele é uma exception. Viu que interessante? Então, assim, de cima para baixo, todo mundo é. Ou seja, eu estou falando que todas as exceções que herdam de exception, elas são... Todas as classes que herdam de exception, elas são uma exception. Viu que interessante? Então, ok, vamos testar a validação do nosso código. Aqui, para ficar mais elegante, vamos dar uma mensagem, né? Erro, 2 pontos. Fechar aqui. Certo? Vou dar o play. Vamos testar o nosso código para ver o que acontece aqui com ele. Olha que interessante. Eu passei aqui o título vazio. E ele falou, olha, o título precisa ser preenchido. Ele parou a execução do meu código. Ele não deixou eu continuar a criação do meu filme. Vocês viram? A gente encapsulou, né, a criação do título. Eu configurar o nome do título. Assim eu garanto que ninguém vai inserir um título que seja inválido. Tá ok? Essa é a ideia do encapsulamento, é garantir o funcionamento do objeto da maneira da qual ele foi pensado, da qual ele foi projetado. Tá bom, galerinha? Essa foi uma videoaula onde falamos muitas coisas, né? Falamos de encapsulamento, falamos de construtor, falamos de exceção, mas vocês viram que é tudo uma sequência, que a gente vai aprendendo as coisas e vai aplicando elas no nosso dia a dia, que a própria equipe, né, de criação do .NET utiliza dos conceitos de orientação a objetos. Bom, é isso, não perca a nossa próxima videoaula. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o joinha aqui embaixo, se inscreva no canal também, tá? Isso é muito importante para você ter acesso aos novos vídeos, compartilhe com seus amigos, qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo, tá bom? Obrigado, galerinha, até mais, tchau, tchau!